Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero trazer algo ao coração de vocês. Eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Quero trazer a figura de Judas, uma figura sombria. Então, para iniciar, vamos ler, vamos abrir as vossas Bíblias, abram comigo, sejam oradores da palavra, e vamos abrir em João 13, 21 ao 31, vamos ler. Mais uma vez, 21 ao 31. Então vamos ler junto. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, então testificou e disse: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E pôs o bocado. Entrou nele Satanás, disse, pois Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nós é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E verso 31, para desfechar. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, oremos. Senhor, essa foi a tua palavra lida, Senhor. Que ela possa fazer morada em corações, que ela possa fazer mudança na vida de cada um, pois a tua palavra ela não voltará vazia, ela fará como te apraz. Então, Senhor, que possamos entender isso e que nesse momento abramos os nossos corações para esse estudo a respeito de Judas, que foi uma figura sombria, mas uma figura importante para o teu plano de redenção. E desde já te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu quero, junto com vocês, refletir sobre a figura de Judas Iscariote e o que podemos aprender sobre a traição, fidelidade. Judas, ele é um exemplo sombrio, mas crucial. Ele nos alerta sobre os perigos de nos desviar da fé. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do evangelho sobre a traição e a fidelidade. Judas, ele é um exemplo sombrio, mas porém crucial e que nos alerta sobre os perigos de desviar-se da fé. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do evangelho, mas existia uma mente dividida nele. No final, ele abandonou a fé que antes professava. Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu de perto e pessoalmente a maior vida já vivida. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que Jesus, né? Judas teve esse exemplo. Melhor ambiente para a formação da fé do que Judas teve andando com o Salvador? Não tem. Ele testemunhou os milagres diretamente. Quando Jesus alimentou os 5.000, Judas estava lá. Ele tomou do pão e distribuiu junto com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. E ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro de dentro dos mortos. E você não pode ter evidência melhor para a fé do que Judas teve. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o Sermão do Monte. E então ele sabia que existe um caminho estreito que leva à vida e um caminho longo que leva à destruição. Ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus. Então ele sabia que existia um inferno para evitar e um céu para ganhar. Ele ouviu a parábola do filho pródigo, então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçam em muitos pecados. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara.
Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento, com os próprios pés. Ele seguiu o maior dos exemplos. O coração humano está além do entendimento. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? A história de Judas contém uma lição importante para os pais, líderes e amigos que lamentam por alguém amado que abandonou a fé. Muitas vezes lamentamos por alguém que abandona a fé, mas eles se preocupam. Muitas vezes nós nos perguntamos, fazemos algumas perguntas: onde eu foi que eu errei? O que mais eu poderia fazer? Nós falhamos no nosso ensino, nós falhamos no nosso exemplo. Nós deveríamos ter mergulhado nosso filho ou filha ou amigo em um ambiente diferente, mas Judas nos responde, porque Judas ele nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente, os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para a incubação dessa fé, não podem, em si e por si mesmos, mudar o coração humano. Pois a gente vê o chamado de Judas, está lá na referência em Mateus 10, do 1 ao 4. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, Cananita, Canaanita e Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Judas foi escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos. A gente vê aqui, está relacionado no nome, está lá em Mateus 10, versículo 1 ao 4. Então, Judas teve comprometimento com Jesus e não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero em sua fé, assim como os outros discípulos. Ele deixou tudo para seguir nosso Senhor. Judas estava ativamente envolvido com o ministério e foram dados dons espirituais memoráveis a ele, como foram distribuídos a todos os 12. Ele tinha a mesma oportunidade de crescer espiritualmente e servir a Cristo como os outros apóstolos. Deus nos chama a todos para o seu serviço, mas a nossa resposta e fidelidade é quem determina nosso destino espiritual. E houve uma cobrança pela traição. A referência está lá em Mateus 26, 14, verso 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e disse: então buscava oportunidade para o entregar. Judas negociou a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Ele trocou seu chamado, relacionamento com Cristo por ganância material. Devemos estar atentos às tentações que podem nos afastar de Deus. E hoje eu pergunto a você: quais 30 moedas nos distraem da nossa fidelidade a Cristo? É uma pergunta muito pertinente ao nosso tempo, né? E qual foi o sinal da traição? Mateus 26, do 47 ao 50. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes do sacerdote, pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Judas traiu Jesus com um beijo, um ato de falsidade. E este gesto simboliza como a traição muitas vezes se disfarça de amizade. Devemos ser sinceros, meus irmãos, em nossos relacionamentos, evitando hipocrisia e falsidade.
tanto com Deus quanto uns para com os outros. E qual foi a reação de Jesus? A referência está lá em João 13:27. E Jesus sabia da traição de Judas, mas ainda assim lavou os pés dele e o tratou com amor até o fim. Então vemos que Jesus, mesmo sabendo da traição, o tratou com amor. Então sejamos amorosos uns com os outros, mesmo sabendo que aquela pessoa não está sendo sincera, mas esse amor de Cristo tem que transbordar através da nossa vida. Porque o que Judas fez não mudava quem Jesus era, não mudava a sua essência. Então devemos amar nossos inimigos e demonstrar graça, mesmo quando somos traídos ou injustiçados, porque não controlamos as ações do outro, apenas controlamos o que está dentro de nós. E a nossa essência é que vai transbordar nesses momentos. Então, se eu deixo transbordar raiva, ira, era isso que tinha dentro de mim. Não tinha amor, apenas uma casca vazia por fora, revestida de amor. Então, mas Judas ele sentiu remorso ao trair Jesus. Está lá também descrito em Mateus 27, verso 3 ao 5, que vai falar. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então aqui a gente vê que Judas ele se arrependeu e tentou devolver o dinheiro, mas acabou tirando sua própria vida. Ele não encontrou redenção em seu remorso, porque o verdadeiro arrependimento, ele leva à transformação e à busca de perdão em Cristo, não desespero. Quando realmente nos arrependemos, Cristo ele é bondoso e maravilhoso para nos perdoar. Porém, Judas realmente ele sentiu remorso, mas esse remorso não produziu o verdadeiro arrependimento. Ele não sentiu o verdadeiro papel da providência divina, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 16 ao 20, que vai dizer: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Açaldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. A traição de Judas, ela cumpriu as escrituras, mostrando que Deus pode usar até mesmo os atos de traição para realizar o seu propósito. Confiemos que Deus está no controle, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas e traiçoeiras das nossas vidas. Houve a substituição em sequência de Judas, né, que está lá em Atos capítulo 1, 24 ao 26, vai dizer e ora disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. O certo comum foi contado com os 11 discípulos. Então, Matias, aqui a gente vê que Matias ele foi o escolhido para substituir Judas como apóstolo, e isso nos lembra algo importantíssimo, que temos visto que muitos acham que hoje têm esquecido. Não há ninguém insubstituível e que a obra de Deus vai sempre continuar. Somos chamados a ser fiéis e a cumprir nosso papel no reino de Deus. Se falharmos, Deus levantará outro para fazer a sua obra. A fidelidade dos outros apóstolos, que está lá descrito em João 6, versos 67 e 69, vai dizer assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe:
Pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto Judas ele traiu Jesus, Pedro e os outros apóstolos reafirmaram sua fé. Então devemos escolher diariamente seguir a Cristo com fidelidade, mesmo diante de dificuldades, pois essa recompensa, Deus nos vai recompensar por essa fidelidade. E a referência está lá em Mateus 15, 25, 21, verso 21, que vai falar: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No final dos tempos, aqueles que forem fiéis, eles ouvirão do próprio Senhor essas palavras. Fidelidade a Deus traz recompensas eternas e alegria que o mundo não pode oferecer. O convite à fidelidade está lá como referência em Apocalipse 2:10, que vai falar que nada temas das coisas que há de perder, de padecer. Diz que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essas foram palavras de Jesus à igreja em Esmirna. Somos chamados a permanecer fiéis até o fim, confiando na promessa da vida eterna de Cristo. E, em conclusão, Judas eles nos deixa um alerta sobre os perigos da traição e da falta de fé. No entanto, também vemos através da Bíblia que Deus ele é fiel e justo para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para ele com verdadeiro arrependimento. Então, peçamos a Deus que nos dê um coração fiel e dedicado, que possamos resistir às tentações e permanecer firmes na nossa fé. Estamos vivendo como parte da geração de Judas ou estamos seguindo o exemplo dos apóstolos fiéis? Fica essa pergunta nesse momento, que as nossas vidas, meus irmãos, elas sejam um testemunho de fidelidade a Deus, refletindo o amor e a graça que recebemos através de Jesus Cristo. Então, que essa reflexão fique para cada um e que cada um possa aprender com essa figura sombria que foi Judas, mas entendamos que ele também, em certo momento e até o último momento, ele crê no Senhor Jesus. Ele teve fé, mas ele tirou os olhos do alvo, que era Cristo, por um momento, e depois ele ainda assim, ele não gerou um arrependimento genuíno, pois ele não confiou em Cristo para o perdoar. Então, seja confiante. Você pode errar, mas Cristo está aí para que você se derrame aos pés dele e peça perdão, perdão de forma genuína, para que ele te perdoe. Então, desde já, meus irmãos, fica essa reflexão, que possamos aprender com essa figura e a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já te agradeço por ter ficado até aqui e não esqueça, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a mais corações e assim, cada vez mais, ajudarmos uns aos outros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, já te agradeço, te louvo na santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.